Olá a todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês, com todos nós na noite de hoje, no dia de hoje. E que todos possam ser amparados pelas poucas palavras que falaremos aqui, que possamos aprender um pouco mais juntos, Que o mais importante do Espiritismo é o aprendizado. Kardec sempre nos dizia que o mais importante de tudo é nós nos instruirmos, nós procurarmos o conhecimento, A verdade liberta a gente de vários problemas que nós temos na nossa vida, inclusive dos sofrimentos que sofremos às vezes por não conhecer. Às vezes nos limitamos a tomar decisões na nossa vida que vai nos tornar mais felizes por falta do conhecimento. Instruirmos, E hoje nós vamos estudar um pouco do Evangelho de Jesus, o capítulo 5, no versículo 45 a 48, que vem logo depois das bem-aventuranças, que é uma parte muito linda do Evangelho, é uma parte maravilhosa que tem no Evangelho, são as bem-aventuranças, que vai do capítulo 5, na verdade até o 6, no 7 começa a acabar, quando ele desce do monte, mas todo esse período Jesus vem sempre em todas as suas dizeres, coisas muito inteligentes. Jesus é uma pessoa muito sábia, ele já previa as coisas muito facilmente, ele tinha uma visão maravilhosa. E o Espiritismo vem nos trazer como compreender, como entender Jesus falava. Quando Jesus falava, amai vossos inimigos, Perdoai as pessoas que são difíceis. Temos que aprender a viver com as coisas que são diferentes, isso é verdade. E ele fala, sede perfeitos, como perfeito é vosso Pai. Porque a perfeição faz parte do nosso destino. Nós somos como nós estivermos no rio, porque todo rio corre para o mar, Não existe rio que corre contra o mar. Apesar de terem muitos momentos em nossa vida que nós tentamos nadar contra a correnteza. Nós se debatemos, mas não conseguimos sair do lugar e a correnteza continua nos levando. Só gastamos as nossas forças à toa. Porque as leis divinas nos levam à perfeição. Ou vai por bem ou por mal, pelo amor ou pela dor, mas nós vamos atingir a perfeição. Às vezes uns mais fáceis, outros mais difíceis, de acordo com a visão e com a disposição de cada um. Porque Deus nos criou extremamente inteligentes. Inteligentes, ou seja, com a capacidade de pensar. Não instruídos com todo o conhecimento. Ele nos deu a inteligência para que nós possamos aprender tanto com as coisas boas como as ruins. Tem pessoas que têm tendência a aprender um pouco com as coisas ruins, outras com as boas, mas o importante é que todos nós vamos aprender, todos nós vamos conseguir chegar a um ponto maravilhoso em nossa vida e juntos, o mais importante juntos, nós vamos aprendendo juntos uns com os outros. Isso é um fator muito importante. Então, quando acontece isso, nós temos que sempre ter essa fé no nosso coração e tomar como referência certas situações que nós vemos e sentimos dificuldades e não conseguimos, muitas vezes, encarar. O primeiro é que não vamos conseguir sermos perfeitos de um dia para a noite. Nenhuma mudança é brusca. Isso seria, ir contra a lei divina. Nós temos os nossos próprios escaladas, nosso próprio tempo, que nós vamos aprendendo, e às vezes o que você sabe, que você acha que é muito sábio, tem outra pessoa que sabe mais, e tem outras pessoas que sabem menos. E às vezes aquela pessoa que sabe mais uma coisa e você não sabe nada. Mas não é por isso que nós vamos deixar de progredir. A lei de Deus nos leva à perfeição. Isso é um fator importante. E o mais importante de tudo é saber e ter essa esperança e lembrar que às vezes vemos uma árvore muito grande, florida, cheia de frutos, mas essa árvore já foi uma semente. Levou anos para chegar onde ela está. E nós temos que tomar isso como exemplo. A natureza nos ensina muito, Ela nos ensina que nada você faz hoje e colhe amanhã. Tudo tem o seu tempo. Então nós vamos aos poucos tendo esse trabalho de trabalhar a nossa semente dentro do nosso coração para que possamos sermos homens de bem, sermos perfeitos. E às vezes as pessoas têm dificuldade de mudar, as pessoas têm, mas como é que eu consigo, tal? Aí você tem que encarar em que você quer ser bom. Você quer ser bom na parte material? Você quer ter matéria? Você quer ser
uma pessoa que tem abastada, que tem bastante dinheiro, é uma lei, né? Ninguém consegue as coisas de uma hora para outra. Tudo é trabalhoso. Então você vai, começa a trabalhar, fazer o seu melhor no seu trabalho, ou seja, trabalho, né? É todo tempo útil. Todo tempo útil. Tudo que é o seu tempo que você gasta fazendo coisa útil é trabalho. Não interessa se é remunerado ou não, mas é trabalho. Se você está estudando, está trabalhando. Se você está limpando a tua casa, está trabalhando. Lavando louça, está trabalhando, né? Às vezes uns trabalhos são remunerados, outros você paga para trabalhar. Como estudar, muitas vezes você paga para estudar. Mas é um tempo de trabalho. Então o importante é isso, trabalhar. Quando você quer um desenvolvimento econômico, você precisa trabalhar e se aperfeiçoar naquilo que você faz. Se tornar uma pessoa boa naquilo que você faz, se tornar perfeito. Quanto mais perfeito você é naquilo que você faz, mais você vai ganhar. Mais você vai ter o sucesso material. Outro fator também que é importante é o fator intelectual. Às vezes você vê pessoas falando coisas maravilhosas. Nossa, tem pessoas que têm um dom, né? Elas falam coisas que assim tocam o nosso coração, coisas bacanas. Intelectualmente, essa pessoa é muito desenvolvida, tem um conhecimento fora de série. Você fala, nossa, que pessoa inteligente. Não, inteligente todos nós somos. O problema é que ele é inteligente com mais conhecimento. Ele estudou muito mais, não só às vezes em uma vida, duas vidas, 3 vidas, 4 vidas estudando, para ser aquela pessoa que impacta e fala, nossa, essa pessoa é muito inteligente. A pessoa, esses dias atrás eu vi uma criança de 6 anos tocando piano maravilhosamente bem. Para as pessoas que não conhecem o espiritismo é difícil, né? Mas para nós que somos espíritas, sabemos que já vem de outras vidas. Às vezes 2 vidas, 3 vidas para ele tocar o piano do jeito que ele toca hoje. E nós queremos, às vezes, tocando piano, na primeira aula, e já começar a tocar maravilhosamente. Bem difícil. É difícil. Às vezes a pessoa passa uma vida para tocar uma peça no piano e não consegue. E aí chega na outra, já sabe e fica muito mais fácil para ela. Isso é fundamental, por isso que o Espiritismo é uma luz, né, que nos mostra tira muito véu de coisas que às vezes nós não acreditávamos, não sabíamos por quê, ficamos assustados. E o outro fator moral, porque às vezes nós nossa, mas como o Chico era bonzinho, né? Bonzinho. Como o Divaldo é maravilhoso. Como tem muito espírito aqui encarnado, né? Que você tem exemplos muito grandes, fora aqueles que nós não conhecemos, tem espíritos que dedicam a vida em função do próximo e que nós não conhecemos. Como ele chega nessa perfeição, né? É quase uma perfeição, por quê? Porque ele caminha segundo o Evangelho, né? Ele procura, não o Evangelho, a palavra, porque o Evangelho, na verdade, como nos disse João Evangelista, o Evangelho é amor. O amor em forma de palavras. Você tendo conhecimento do Evangelho, fica fácil você se desenvolver moralmente, né? Então você começa aos poucos. Aí, nesse trabalho, leva tempo. Então você começa a estudar Evangelho agora, né? Conheceu já, apesar que nós já conhecemos de outras vidas, começamos a nos aprofundar, nos aperfeiçoar no Evangelho, começamos a entender melhor, porque o Evangelho é tão bom que cada vez que você lê, você entende mais alguma coisa. Nunca você consegue aprender tudo da primeira vez. Então, sinal que na próxima vida, quando eu estiver lendo o Evangelho, porque eu já teve lido o Evangelho várias vezes, eu vou aprender ainda mais e entender melhor ainda. Porque as coisas vão se tornando mais claras na minha mente. Então aí, isso é importante. E aí moralmente eu vou me tornando melhor. Então as mudanças em nossa vida, elas não se dão repentinas. Não adianta você falar, amanhã eu vou conhecer uma pessoa diferente. Não. Um exemplo prático, você engorda 10 quilos.
Você acha que de um dia para o outro você consegue perder 10 quilos? Não consegue, você tem que fazer ginástica, fazer exercício. Uma vez conversando com um cardiologista, ele falou que cada pizza que o pedaço de pizza que ele comia, ele tinha que andar 1 hora na esteira. Não, pelo amor de Deus, não vou nem pensar nisso, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte, que para tudo na vida tem o seu tempo. Então vamos lendo o Evangelho, vamos lendo. E aos poucos nós vamos nos tornando pessoas melhores. Às vezes com mais fé. Como aquela pessoa tem aquela fé, né? Aquela fé forte, que a pessoa, nossa, ela acredita tanto. A pessoa tem a fé porque tem o conhecimento, né? Ele conhece, então ele consegue enxergar melhor. Não existe fé sem conhecimento. Fé cega não existe. Existem pessoas que se iludem com coisas e quando vêm a conhecer se assustam. Agora existem as pessoas que com conhecimento, por exemplo, um engenheiro faz um prédio e tem a fé que ele não vai cair, porque ele tem conhecimento. Agora, se não tiver conhecimento, ninguém vai fazer o prédio. Existem arranha-céus aí que chegam a ter 100 andares, 150 andares. Quem construiu os edifícios, arranha-céus, tem fé que ele não vai cair. Por quê? Porque tem o conhecimento necessário para acreditar nisso. Então, a nossa moral se baseia no conhecimento. Nós vamos conhecendo. Por que eu tenho que perdoar o inimigo? Porque você vai, aos poucos, entendendo por que nós somos todos filhos de nosso Pai. E Ele faz tanto chover para os bons, como para os maus também. Porque a perfeição de Deus está nisso, amar a todos por igual, respeitar as diferenças, respeitar as pessoas que convivem no nosso entorno. É difícil hoje para você a convivência familiar? Então, faça evangelho no lar. É difícil a convivência com seus vizinhos? Faça evangelho e direcione aos seus vizinhos. Eu tenho muita fé nisso, porque funciona, já funcionou milhares de vezes na minha vida e funciona todo dia. Em todas as dificuldades morais que eu tenho, o Evangelho é o melhor caminho. E os outros são a prática da perfeição. Jesus abençoe a todos nós, né? E que nós estejamos sempre amparados nessa paz, nessa luz, e que procuremos sempre o conhecimento para nos fortalecer. Quer ser forte? Então estude, aprenda. Quer ser bom? Quer ser perfeito? Então estude, instrua, se instrua, né? Aprende as coisas, conheça a verdade, porque a verdade vai libertar todos nós. Um abraço a todos. Tchau.